Olá, boa noite. Me chamo Fernando Vieira, tenho 41 anos e resido no estado de Brasília. Desde a infância sempre fui um grande admirador do ciclismo, em grande parte devido à influência do meu pai, que também era um entusiasta dessa modalidade esportiva. Na minha família, o ciclismo é uma atividade comum no dia a dia e eu, juntamente com os meus primos e amigos, costumamos realizar trilhas nos fins de semana que podem levar-nos de um município a outro e até mesmo a um estado diferente. Algumas dessas trilhas são mais acessíveis, como as estradas asfaltadas que levam até Goiás, por exemplo, mas há também caminhos por dentro da mata que podem levar alguns dias até chegar em um ponto específico. Em 2015, realizamos uma trilha que partiu de Brasília e seguiu em direção a Goiás. Essa trilha exigiu cerca de 2 dias e meio de esforço intenso, além de ser extremamente desafiadora devido à distância percorrida e à necessidade de acampar no meio da mata. Foi uma verdadeira aventura e contei com a participação do meu primo Romeu e de mais 2 amigos. Porém, não contávamos com alguns imprevistos em nosso caminho. Na manhã de uma sexta-feira, ainda bem cedo e com a escuridão ainda presente, partimos para realizar essa trilha. No início, as estradas apresentavam muitas casas de pessoas que viviam na região. Enquanto pedalávamos, a vista ao nosso redor era composta por casas simples e uma paisagem bem tranquila, cercada por animais. Percorremos algumas estradas de terra, bem sombreadas por árvores altas, que nos proporcionavam um alívio do calor que fazia, e cruzamos riachos para refrescar nossos corpos do sol intenso que fazia. Porém, chegou um momento em que entramos em uma estrada cercada por matas, onde as únicas pessoas que encontramos por horas fomos nós mesmos. Depois de percorrer muitos quilômetros, chegamos a um grande portão de madeira que dava acesso a uma fazenda. Meu primo explicou que os ciclistas eram permitidos a entrar e assim atravessamos a fazenda por uma boa parte do dia. Cerca de meio-dia paramos para comer e 2 horas depois retornamos nossa jornada até um ponto indicado pelo meu primo, onde acampamos. Lá encontramos um riacho propício para banhos e do outro lado havia um local seguro e isolado para acampar. Utilizamos a água do riacho para cozinhar e lavar nossas coisas. Nós acendemos uma pequena fogueira perto do rio para afastar os mosquitos e os animais e preparamos um macarrão instantâneo com outros ingredientes. Por volta das 8 horas da noite, nós jantamos, montamos as nossas barracas e escondemos as bicicletas para dormir. Antes de escurecer, juntei bastante lenha para manter o fogo aceso por um bom tempo. Às 9 horas fomos dormir e era uma noite muito fria e com bastante vento. O vento não deixava a barraca ficar em paz e eu acordava constantemente. Foi então que vi um burro que me assustou dentro da barraca, seguido por um barulho forte que eu pensei que era uma árvore caindo. O barulho acordou todo mundo e saímos para ver o que estava acontecendo. Tínhamos lanternas e tentamos olhar ao redor, mas a escuridão era total. E nesse momento eu ouvi um som terrível vindo do outro lado do rio, agora mais próximo de nós. Eu aumentei o fogo e de longe pude ver uma figura indistinta movendo-se de um lado para o outro no escuro. Finalmente ela se afastou e fomos capazes de respirar um pouco mais aliviados. Era cerca de 11 horas da noite, então decidimos que um de nós ficaria acordado para vigiar e passamos a noite dessa forma. Quando amanheceu, fui olhar do outro lado do rio e vi sinais de que algo esteve lá durante a noite. Tinham galhos bem grossos quebrados ao meio e muitas pegadas no chão. Procurei por alguma trilha que a criatura pudesse ter seguido, mas o rastro indicava que ela entrou na mata mais fechada e não saiu mais de lá. Depois de tomarmos café, ficamos discutindo sobre o que poderia ter sido aquela coisa que ouvimos e vimos, e isso nos deixou bastante nervosos naquele dia. Tentamos nos afastar o máximo possível daquele rio, pois lugares como aquele costumam ser frequentados por animais na região que vêm tomar água. Mas a criatura que ouvimos e vimos parecia estranha, como se estivesse andando de pé de um lado para o outro. Finalmente, encontramos um local seguro para acampar.
Paramos embaixo de uma árvore e montamos o nosso acampamento novamente, bem longe do primeiro lugar que acampamos, e nos sentimos um pouco mais seguros lá. Nós estávamos em busca de lenha para aumentar o fogo à noite, e à noite, Caio, o meu amigo, e eu não conversamos. Em vez disso, ficamos comendo em silêncio, observando o fogo atentamente e prestando atenção em qualquer barulho. Eu havia preparado uma rede com retalhos e cordas lá em cima da árvore para que alguém pudesse vigiar o nosso acampamento enquanto os outros 3 dormiam. Fui o primeiro a assumir a vigia e me sentei na rede para ter uma boa visão. 3 horas depois, acordei meu primo para que ele assumisse a vigilância e fui dormir. Algumas horas depois, acordei com meus amigos conversando. Ainda era noite, mas eles estavam sentados perto da fogueira. Eu me levantei e perguntei por que eles não estavam dormindo. Eles nem precisavam responder, pois ouvimos o ruído da criatura novamente. Uma criatura da noite que parecia estar muito distante. No entanto, o medo não nos permitiu dormir mais. Finalmente, quando amanheceu, juntamos nossas coisas e iniciamos nossa trilha para finalmente terminar nossa jornada. Eu liguei para minha esposa, que estava nos esperando no carro com a esposa do meu primo, em um posto no estado de Goiás. Começamos a pedalar e ainda tínhamos mais 4 horas de pedal até chegar lá. Cerca de 2 horas depois, encontramos um sítio e o senhor que estava perto do cercado amarrando um cavalo. Paramos para conversar com ele e compartilhamos o que tínhamos visto e ouvido nas matas. Avisamos que ele deveria ter cuidado, pois algo parecia estar seguindo a gente, e surpreendentemente ele não ficou chocado com essa história. E ele falou assim: se for o andarilho peludo, ele já esteve aqui algumas vezes. É uma criatura muito feia, com uma boca enorme e braços que arrastam pelo chão. Ele vagueia por essas matas, assombrando quem escuta. Eu o vi andando próximo ao meu cercado por 2 noites seguidas, mas não consegui acertá-lo com um tiro. Ele tem medo do fogo e só sai à noite, evitando a luz. Depois de ouvir a história do senhor, continuamos a pedalar e algumas horas depois chegamos ao ponto de encontro. Colocamos as bicicletas nos carros e voltamos para Brasília, tendo vencido mais uma trilha e com uma história de terror para contar. Aquele senhor proprietário do sítio parecia ter mais conhecimento do que nos contou, mas talvez tenha decidido não compartilhar mais informações conosco, achando que não acreditaríamos. Embora eu não acredite em monstros e coisas do tipo, reconheço que essas áreas da mata abrigam coisas que desconhecemos. Algo estranho ocorreu no acampamento naquela noite. O tal andarilho peludo, como o homem o chamou, apareceu ao longe, mas não se aproximou por causa do fogo. Ouvimos seus grunhidos vindo do matagal e isso foi o suficiente para me dar pesadelos pelo resto da vida.